Olá a todos e todas, mais um conto dos chamados pré-kafkianos e que está publicado no conjunto dos textos de contemplação, ou seja, observar o que acontece. O título desse mini conto, Decisões, diz assim os trechos que eu separei para vocês. Mesmo com deliberada energia, deve ser fácil levantar-se de um estado miserável. Na sequência, trabalho contra qualquer sentimento, saúdo A, impetuosamente se ele vier agora, tolero B, amistosamente no meu quarto e, a despeito da dor e do esforço, em casa de C, engulo tudo o que é dito com traços largos. A cada erro que não pode falar tudo, o fácil e o difícil, vai ficar paralisado e eu precisarei girar de volta ao ponto de partida. Por isso, o mais aconselhável é aceitar tudo, comportar-se como massa inerte e, no caso de se sentir atirado longe por um sopro, não deixar seduzir por nenhum passo desnecessário, fitar o outro com os olhos de um animal, não sentir remorso, em suma, esmagar com a própria mão tudo que a vida ainda resta de espectro, ou seja, aumentar a última calma sepulcral e não permitir que nada mais exista fora dela. É outro texto introdutório, no qual o autor ainda não está no que nós conhecemos de suas obras, no território das impossibilidades totalmente, mas ele apresenta uma situação que, ao ler esse conto, só é possível compreender o que ele quis dizer quando você tem acesso aos diários, né? O que ele coloca ali nos diários que nos dá uma luz de interpretação para o conto Decisões? Ele coloca, tanto em situação ao pai como no escritório, que por vezes ele via que certas coisas eram desagradáveis, mas ele não reagia porque a reação poderia desencadear mais coisas nocivas do que coisas benéficas. Por exemplo, o Max Brod, que é o seu crítico, o seu biógrafo, o seu grande amigo, e que publicou algumas de suas principais obras, depois foi modificado pela Fortuna Crítica, mas enfim, um personagem principal quando se fala de Kafka, foi levado até a casa do escritor, do literário, e o Kafka nos relata que o pai foi extremamente descortês com ele, e ali ele enfrentou uma situação de conflito. O pai falava coisas que o ofendia de maneira deliberada, falava sobre a incapacidade do filho, sobre a fragilidade. Então o Kafka ele coloca aqui, talvez, como a sua escrita em forma de diário, uma forma de reforçar essas convicções. Afinal, nós sabemos que é muito difícil quando alguém te provoca, quando alguém fere os teus sentimentos, você permanecer indiferente, mas a lógica, o raciocínio correto nos manda, quem sabe, em alguns casos, ser indiferente. É evidente que não é uma receita que ele está dando aqui. Em todo caso, você vai ser indiferente. Existem momentos que a reação se faz necessário. Todavia, se faz necessária, né? Todavia, tem casos que se você reagir vai ser como jogar gasolina no fogo. As coisas vão piorar e não vai chegar a consequência nenhuma. Talvez, ao se escrever nesses diários escritos à noite, você consegue raciocinar mais. Uma coisa é quando nós falamos com o outro. Agora, quando você coloca no caderno aquilo que você pensou, aquilo que você escreveu, você é capaz de sair de si. Lembra que eu falei em contos anteriores sobre essa capacidade de tentar afastar um pouquinho de si mesmo para refletir sobre as próprias ações? Então, nos diários de Kafka, nós vemos essa saída de si. Inclusive, quando ele está reescrevendo, às vezes ele escreve do presente, às vezes lembrando situações que ocorreram há 1, 2, 3 semanas ou mais tempo. Quando ele está escrevendo, ele tenta rememorar essa distância de si para raciocinar sobre a sua ação e se fez o que devia fazer. Então, essa é a ideia de decisões do conto Decisão, que faz parte também
do box Contemplação.